Minha cara, minha nobre família conquistense, a inelegibilidade da prefeita Sheila Lemos em Vitória da Conquista será colocada à prova amanhã, pela manhã ainda, com previsão de começo para as 9 horas, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que vai julgar a ação feita aqui pelo candidato Marcos Adriano, que apontou que a prefeita Sheila Lemos estaria concorrendo a um terceiro mandato. Coisa que a lei eleitoral brasileira proíbe quando esse terceiro mandato, 2 são consecutivos dentro da mesma família. Essa tese, e que não é uma tese, está explícito no artigo 14 da Constituição Federal, especificamente os parágrafos 5 e 7 do artigo 14, que diz o seguinte: um núcleo familiar não pode concorrer a 2 mandatos sucessivos. Ou seja, você pode ter um membro da sua família candidato a prefeito, mas sem problema algum, e esse candidato à reeleição. Sendo assim, os membros da sua família também podem ser candidatos à reeleição, ponto. Ou à eleição. Entenderam? Com o compromisso de não ser concorrente para um terceiro mandato. A lei fez isso para proteger a gente da bagunça de famílias tradicionais e de potência financeira ou agrária, como sempre aconteceu no Brasil, permanecerem no mando político durante décadas. Quem conhece o Brasil, quem conhece a Bahia como eu conheço, sabe muito bem que essas coisas aconteciam e acontecem, dependendo de você não ter um olhar vigilante para colocar o que é certo e o que é errado. É claro que a partir do momento que eu coloquei isso tem 2 anos, nós estamos em 2024. Eu acredito que falei isso em 2021 ainda, quando eu disse que o fato da morte e da impossibilidade do prefeito Ezen Guzmão tomar posse e tornando a prefeita Sheila Lemos prefeita, essa não poderia concorrer a um segundo mandato. Não que tenha nada a ver com a reeleição dela, mas pelo fato da sua genitora, a sua mãe, ter cumprido um mandato que terminou em 2020. E por que eu disse isso, meus caros e minhas caras? Porque o prefeito Ezen Guzmão, ele não retornou para assumir o mandato do que ele tinha direito na primeira vez que foi eleito. O mandato dele terminaria no dia 31 de dezembro de 2020. Todavia, ele não estava no comando da prefeitura no dia 31 de dezembro. Sendo assim, para qualquer um que tenha um bom entendimento e não queira levar vantagem, vai entender que quem fez cumprir o mandato foi a prefeita Irma Lemos, ainda que seja em curto tempo. Ora, porque se o que eu disse fosse da parte contrária, eu tenho certeza absoluta que todos os bolsonaristas de Vitória da Conquista, todos da extrema-direita e todos da direita, eu faço essa divisão aqui por questão do nível, todos esses estariam concordando comigo. Mas como eu coloco, para mim pouco importa se o cidadão vai virar a cara para mim ou deixa de virar, eu não devo nada a ninguém, não tenho compromisso nenhum com ninguém. Mas eu tenho um compromisso que é tácito, é meu com minha terra. E com minha visão de mundo. E aqui eu estou para dizer. Ah, Paulo, não tem negócio de nem ai, ai, ai. Isso é real.
Eu vou contar um caso para os senhores aqui para que a gente consiga entender como é que as coisas acontecem na sucessão. Eu queria dizer o seguinte: se você é um rei, e você já viu filmes e muitos filmes, e você renuncia o seu mandato, quem automaticamente assume é o filho mais velho do rei. Quando o rei morre, um segundo depois que o rei morre, o chefe da comunicação do reinado diz: rei morto, rei posto. Morreu o rei, viva o rei, mas é outro rei. Aquele rei morreu. Mas eu não estou me atendo à questão do falecimento do prefeito Esdras Guzmão, que isso ocorreu no seu segundo mandato. No primeiro mandato ele estava vivo e fora da prefeitura de Vitória da Conquista por mais de 15 dias, estando em um local totalmente distante dos atos que poderiam configurar sua presença em Vitória da Conquista. Ora, a passagem de governo ela é solene para ficar para a história. Não haverá um livro de história no futuro que vai dizer que o prefeito Esdras Guzmão assumiu o governo no dia 1º de janeiro, governo novo. E nenhum livro vai dizer que ele estava à frente do governo de Vitória da Conquista no mês de dezembro de 2020. Mas vão dizer, seguramente, que a prefeita Irma Lemos estava exercendo o cargo de prefeita no mês de dezembro, ao ponto de transferir o mandato para sua filha. Isso é o que é real. Então, essa questão de sucessão é uma coisa tão simples que eu vou contar outra historinha aqui. Não é enchendo linguiça não, mas só para contar o que aconteceu comigo. Eu advogava para uma senhora. Essa senhora pegou a única casinha que ela tinha e passou essa casa para o nome do filho. Mas o destino pregou uma peça nela imensa. Por quê? Porque num acidente de automóvel estava o filho da senhora, o neto e a esposa do filho. O que aconteceu? O filho faleceu e o neto também faleceu. Só ficou viva a nora. O que aconteceu aí, meus caros? Quando foi feito o atestado de óbito, foi dado que a morte do pai, portanto, filho da senhora que fez a doação do imóvel, faleceu, eu posso estar errando aqui a data, 6 horas e 4 minutos. Já o filho do casal, o neto da senhora que doou a casa, faleceu às 6 horas e 20 minutos. Um exemplo. O que aconteceu aí? De quem é a casa? A casa simplesmente é da nora. Por quê? Porque quando o filho da pobrezinha que deu a casa faleceu, ele tinha um herdeiro direto, que era o seu filho, neto da sua mãe, claro. Só que esse menino, ao falecer, o compromisso dele, da herança, só podia chegar até a mãe. Se ele não tivesse mãe, poderia sim chegar à avó doadora. Porém, ficou com a mãe. E por ironia do destino, a velhinha que doou ficou sem casa alguma e eu tive que dar essa notícia muito triste para ela. Para que os senhores entendam que aí, meus caros, a substituição e a sucessão
Como é que aconteceu? Em minutos. Só para você entender. Por que então que alguém que assume um cargo de prefeito durante todo o mês de dezembro e no dia 31 de dezembro esse mandato se encerra? Mas cadê o titular? O titular estava doente. Na lei não está dizendo que se o titular estiver doente, deixa de ser substituição e passa a ser sucessão. Ou deixa de ser sucessão e passa a ser substituição. Ou então, porque estava doente, fica tudo resolvido. Porque se assim o fizer, você vai ter que estender isso para tudo no direito brasileiro. E essa tese foi a tese que eu levantei. Eu fui interpelado aqui, inclusive, por uma pessoa membro do governo, na rede social, falando que não poderia ficar publicando a inelegibilidade da prefeita porque no tapete não ia dar para ganhar. Não é isso. É só uma questão de observar as leis. No tapetão, que eu acho que era o que ela queria dizer, são medidas que são tomadas fora da lei. No rigor da lei, não. E tanto isso é verdade que essa questão está sendo discutida. Aqui na nossa querida Vitória da Conquista houve um despacho, um encaminhamento da promotoria pública, entendendo que não tem importância ser substituição, ser sucessão, seja lá o que for, e se for por poucos dias, como diz um amigo meu aqui, que eu vou preservar o nome, pode. Agora, se demorar muito, não pode. Né? Essas pessoas às vezes se esquecem que as coisas imediatas também frutificam. Bom, o juiz de direito, ele acompanhou, ninguém vai condenar um juiz por ter dado decisão. Isso é questão de hermenêutica. Ele tem o direito de dar o pensamento que ele quiser. Pronto. Cabe que a parte que se entende lesada no julgamento recorre ao Tribunal Regional Eleitoral. Qual é a diferença do Tribunal Regional Eleitoral para um juiz de Vitória da Conquista e um Ministério Público de Conquista por si só? Porque são duas pessoas. Claro que a decisão caberia ao juiz. Lá não. No Tribunal Regional Eleitoral são 7 juízes, onde a discussão vai rolar na parte de amanhã. Esse vídeo os senhores vão ver hoje, é amanhã, no Tribunal Regional Eleitoral, analisando a ação de Marcos Adriano. Essa ação não causa prejuízo à ação movida pela federação composta por PCdoB, PV, PSB, eu não sei se... Não, PSB não dá não. PCdoB, PV e sei lá, ou essa coligação, a federação. Correto? Aí ficará para outro julgamento. Mas servirá de base para se entender qual é a posição da maioria dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Isso é importantíssimo, esse julgamento amanhã. Mesmo assim, qualquer das partes, né, que se sinta prejudicada, tanto a prefeita Sheila Lemos, eu acho que eu ainda posso chamá-la de prefeita Sheila Lemos, né? Porque tá tanta proibição aí, daqui a pouco a gente não pode nem chamar a prefeita mais de Sheila Lemos, né? Bom, mas eu estou aqui exercendo o meu direito de dar minha opinião nas coisas, esse direito é inalienável. Bom, dizendo isso, meus caros e minhas caras, qualquer das partes, tanto a parte da prefeita Sheila Lemos, como a parte de Marcos Adriano, candidato a prefeito de Vitória da Conquista, né? Tanto uma como a outra pode, daí então, recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, andando de forma rápida. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, que também é composto de 7 membros, fará o julgamento. Sob o ponto de vista eleitoral, acaba no Tribunal Superior Eleitoral. Porém, como esse imbróglio está pautado na Constituição Federal,
que apesar de ser matéria eleitoral, mais o artigo 14 da Constituição Federal coloca essas observações que eu disse aos senhores aqui. Né? No parágrafo 5º e 7º. Lá os senhores vão encontrar isso. Aí, sendo assim, como tem matéria constitucional, ele pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, que esse sempre foi o meu desejo. Eu falei com alguns colegas, o importante é o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal simplesmente definir de uma vez por todas essa celeuma, porque a lei está mal redigida, porque ela coloca algumas imposições para o vice-prefeito que está no cargo de prefeito e o proíbe de assumir o cargo nos 6 meses que antecedem a eleição, mas o objetivo do legislador era não dar privilégio a alguém que estava no cargo de prefeito disputando, sendo vice, né, já que ele está substituindo esporadicamente, e levando vantagem contra o outro que não tinha nada, já que o prefeito pode, porque pela instituição da PEC 16 de 96, é isso, ou 95, foi que fez a reeleição, que essa reeleição não está prevista na Constituição de 88. Esse é o X do problema. Só que as eleições no Brasil acontecem sempre no segundo domingo de outubro. Mas o mandato não termina no dia 7. O mandato termina no dia 31. Agora, observem o seguinte. Ora, se o vice-prefeito, se quisesse concorrer a prefeito, não poderia assumir 6 meses antes da eleição, porque ele levaria vantagem, né? Esse é o primeiro ponto. Bom, passadas as eleições, o vice-prefeito assume. Correto? Assume e vira prefeito até o dia 31 de dezembro, quando o titular não apareceu para tomar o cargo de volta. Essa pessoa sucedeu ou não? E sendo a sucessão provada, ficaria na mesma família, já que a sua filha, que é o caso da prefeita Irma, assumiu o mandato legítimo. Então, ficou um mandato curto com a prefeita Irma e um mandato longo com a prefeita Sheila Lemos. Agora, a prefeita Sheila Lemos se candidata, né, para as eleições de 2024 para tomar posse, caso vença, de 25 a 28, né? 25, 26, 27, 28, exatamente. Só lá não, até 30, não é isso? 25, 26, 27, 28. 29 é que tem eleição, não é isso? Para você entrar um novo prefeito. Bom, então tem a eleição 28 para o prefeito entrar em 29. Então, meus caros e minhas caras, o que a gente está levantando é só isso. Isso aqui não tem disputa política, não. Isso aqui tem um jornalista que simplesmente vai olhar na fonte o que tem que falar. Desconfia das coisas e fala com independência. Porque não tem nenhuma ligação, nem com um lado, nem com o outro, que o impeça de falar. Eu acho que isso é o princípio da imprensa. Porque se a imprensa começar a tomar lado e simplesmente agir de forma errada, tentar prejudicar um outro lado, como a gente vê alguns membros da imprensa, esse não será meu caso, jamais. E aí é só parar para pensar. Acompanhe vocês, quem quiser, no Tribunal Regional Eleitoral, o julgamento amanhã, começa às 9 horas no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Esse resultado vai ser importante. Não é definitivo, claro que não é, mas vai ser muito importante para a população da nossa querida
vitória da conquista. Eu vou dar um ponto e, para não perder a mania, basta.